Em 1953, James Watson e Francis Crick anunciaram ao mundo uma das descobertas mais revolucionárias da história da ciência: a estrutura do DNA, o código da vida. A partir das imagens obtidas por Rosalind Franklin e do trabalho de Maurice Wilkins, eles revelaram que a informação genética estava organizada em uma elegante dupla hélice. De repente, a humanidade passava a enxergar a vida em sua essência molecular, decifrando a linguagem que a natureza usa para criar cada organismo, cada célula, cada indivíduo. Até aquele momento, sabíamos que os genes carregavam as informações hereditárias, mas não compreendíamos como isso acontecia. A dupla hélice do DNA mostrou que toda a diversidade da vida, das bactérias ao ser humano, podia ser descrita por 4 letras químicas: adenina, timina, citosina e guanina. Uma era como descobrir o alfabeto universal da biologia. Essa revelação abriu caminho para áreas inteiras do conhecimento, da genética forense à engenharia genética, da medicina de precisão à biotecnologia. As décadas seguintes foram um turbilhão de descobertas. Nos anos 1970 surgiu a tecnologia do DNA recombinante, que permitiu manipular genes de diferentes organismos, inaugurando a era da biotecnologia. Na década de 1980, técnicas como a PCR, reação em cadeia da polimerase, criada por Kary Mullis, permitiram copiar fragmentos de DNA de forma rápida, revolucionando a pesquisa e abrindo caminho para exames clínicos, investigações criminais e testes de paternidade. Em 1990, a ciência embarcou em um dos maiores projetos de sua história. O projeto Genoma Humano, 13 anos e bilhões de dólares depois, em 2003, o mapa completo estava pronto. O ser humano havia escrito o seu próprio manual de instruções. Esse marco abriu as portas da medicina do futuro. Passamos a identificar genes associados a doenças como câncer, Alzheimer, fibrose cística e muitas outras. Descobrimos que cada indivíduo carrega predisposições genéticas que podem ser detectadas antes mesmo de qualquer sintoma aparecer. Isso deu origem à medicina personalizada, tratamentos ajustados ao DNA de cada paciente, aumentando a eficácia e reduzindo efeitos colaterais. Ao mesmo tempo, a genética começou a influenciar outras áreas. Na justiça, o DNA se tornou uma arma poderosa. Assassinos e criminosos que jamais seriam descobertos no passado passaram a ser identificados por uma gota de sangue, um fio de cabelo, uma célula microscópica. Famílias separadas por guerras ou tragédias puderam reencontrar seus parentes por meio de testes de DNA. No campo da agricultura, sementes geneticamente modificadas passaram a resistir a pragas, suportar climas extremos e produzir mais alimentos, ajudando a combater a fome em regiões pobres. Os ganhos para a humanidade foram imensos. Milhões de vidas já foram salvas graças a diagnósticos genéticos precoces. A expectativa de vida aumentou com terapias mais eficazes. Doenças raras que antes condenavam famílias inteiras, agora encontram esperança em terapias gênicas. A biotecnologia reduziu o preço de medicamentos fundamentais, como a insulina, que antes era extraída de animais e hoje é produzida por bactérias geneticamente modificadas. Mas, junto a tantos avanços, vieram também os desafios e os dilemas. Socialmente, a manipulação genética levanta questões profundas. Até que ponto é aceitável modificar embriões humanos? Devemos permitir a criação de bebês de projeto, escolhendo características como cor dos olhos, inteligência ou força física. Biologicamente, há riscos de consequências imprevistas. Uma alteração genética pode corrigir um problema, mas também gerar mutações inesperadas. Do ponto de vista energético, laboratórios que processam sequências genômicas e supercomputadores que analisam bilhões de dados consomem quantidades significativas de recursos. Ambientalmente, plantas transgênicas ajudam a aumentar a produção, mas também despertam preocupações sobre perda de biodiversidade, dependência de sementes industriais e possíveis efeitos a longo prazo sobre os ecossistemas. Ainda assim, as vantagens são notáveis.
A terapia gênica já permitiu que crianças com doenças hereditárias graves tivessem uma vida saudável. A agricultura sustentável, aliada à biotecnologia, promete reduzir desmatamento e uso de pesticidas. E a biologia sintética já projeta micro-organismos capazes de produzir biocombustíveis e até degradar poluentes, oferecendo soluções para crises ambientais. No entanto, a genética não vive apenas de ciência oficial, ela também alimenta teorias da conspiração. Há quem acredite que governos e corporações já dominam tecnologias genéticas secretas capazes de clonar humanos em escala ou criar armas biológicas letais baseadas em perfis de DNA. Outros afirmam que experimentos ocultos buscam desenvolver super-humanos ou controlar populações por meio de manipulação genética em larga escala. Esse imaginário, ainda que conspiratório, funciona como um alerta. Quanto mais poder temos sobre o DNA, maior a responsabilidade de usá-lo de forma ética. E é exatamente sobre ética que muitos especialistas chamam atenção. Jennifer Doudna, ganhadora do Nobel por desenvolver a técnica CRISPR-Cas9, reconhece o imenso potencial da edição genética, mas alerta que é preciso cautela para não transformar o ser humano em um produto de laboratório. Yuval Noah Harari, historiador, vê na biotecnologia um risco de aprofundar desigualdades sociais. Os mais ricos poderiam ter acesso a melhorias genéticas, criando uma nova divisão entre humanos aprimorados e naturais. Craig Venter, pioneiro da biologia sintética, acredita que estamos entrando em uma era em que podemos criar novas formas de vida artificiais, mas lembra que o impacto ambiental e ético disso ainda é incalculável. O futuro da genética é ao mesmo tempo promissor e desafiador. Podemos imaginar um mundo em que doenças como câncer, HIV e Alzheimer sejam curadas por meio da edição genética. Podemos vislumbrar micro-organismos capazes de limpar oceanos poluídos e até prolongar a vida humana de maneiras antes impensáveis. Mas, ao mesmo tempo, precisamos refletir sobre até onde devemos ir. Em última análise, a descoberta do DNA em 1953 não foi apenas um avanço científico. Foi o início de uma nova era da humanidade. Uma era em que não apenas observamos a vida, mas passamos a reprogramá-la. Esse poder pode ser nossa maior esperança ou nosso maior risco. Tudo dependerá das escolhas que fizermos. Assim como aconteceu com a energia nuclear e agora com a inteligência artificial, a genética nos coloca diante de uma encruzilhada. Se usada com responsabilidade, poderá salvar bilhões de vidas, preservar o planeta e expandir os limites do que significa ser humano. Se usada de forma irresponsável, poderá gerar desigualdade, destruição e até ameaças existenciais. A genética, portanto, é mais do que ciência. É um espelho da humanidade, refletindo não apenas nosso conhecimento, mas também nossa ética, nossos valores e nossa visão de futuro. E talvez, olhando para trás, possamos dizer que 1953 foi o ano em que a humanidade começou a decifrar não apenas a vida, mas o destino de si mesma.